Olá, tudo bom? Bem-vindo, bem-vindas. Hoje eu vim aqui falar sobre o que tem sido minhas reflexões nesse primeiro mês de ressonância harmônica. Já tem um vídeo meu aí no canal relatando um pouco sobre todo esse questionamento que tem mudado na minha vida. Hoje eu tive uma revelação, né, enquanto eu estava lendo o livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, né? Eu estou lendo ele, que ele está em francês, né? Infelizmente eu não encontrei ele em português aqui no Canadá, então eu estou lendo em francês, mas está sendo assim um divisor de águas nesse processo de ressonância harmônica, principalmente em relação a Deus, né? Que sempre foi um dos meus maiores conflitos, né, interior. Eu saí de casa muito nova, eu saí de casa com 11 anos de idade, porque eu queria encontrar uma maneira, né, eu achava assim, minha vida não tinha sentido, não era aquilo que eu estava vivendo. Eu não vim aqui para viver na miséria, sabe? Para ver minha família sofrendo, para ver minha mãe sofrendo, passando por dificuldades. Eu venho do interior da Bahia, família muito humilde, né? E, e ver, assim, minha mãe sofrendo e tudo aquilo, eu ficava me perguntando, desde uns 7, 8 anos, eu sempre tive essa pergunta, né, sobre Deus. Por que que, por que que Deus deixava minha mãe sofrer, né? Por que que, por que que ele não ajudava ela? Desculpa, eu tive tanta emoção. E porque eu via Deus de uma maneira assim, o Todo-Poderoso, né? A minha mãe falava sempre que Deus pode tudo. Às vezes eu ficava triste, ela falava, coloca nas mãos de Deus. Aquelas maneiras de falar de Deus, isso é pecado, Deus não gosta, não faça isso porque Deus não gosta, não fala palavrão porque Deus não gosta, se você ficar pecando, você não vai para o céu. E todas aquelas palavras, né, aquelas frases que a gente ouve quando criança, e adultos também, né, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no céu, né? E eu falava, gente, não é possível que Deus gosta de ver a gente pobre sofrendo, né? Não é possível que a pobreza é uma vantagem para entrar no céu, porque se for isso, então eu não quero que ir para o céu quando eu morrer, né? Eu falava assim quando era criança. Minha mãe já até me puniu uma vez, porque eu falei, já que esse cara é tão chato assim, né? Falando de Deus, já que ele é tão assim, eu também não quero que ele me proteja mais. Eu prefiro me proteger sozinha. E sempre foi aquele conflito muito grande entre eu e Deus. Minha relação com ele sempre foi uma relação assim de questionamento, de mistério. Deus para mim era um mistério. E o professor Hélio Couto sempre fala, né? Os mistérios insondáveis de Deus. E então quando eu saí de casa, que minha mãe me falou, minha filha, eu não posso te oferecer o que você quer tanto, né? Eu não sei o que você quer, mas vai em frente, né? Você vai encontrar. E ela até falou comigo assim, apega com Deus, confia nele, ele vai te mostrar o caminho. Mas eu busquei, assim, encontrar esse Deus que minha mãe falava tanto, que ele era bom, que ele era amor, né, alegria. E, e eu não conseguia encontrar. Eu, eu até li a Bíblia, eu fui à igreja, né, eu fui à igreja católica, eu fui à igreja universal, eu fui da igreja batista, eu fui em várias, assim, eu nem sei contar, assim, sabe? Mas eu ia uma vez, duas e não estava satisfeita. Eu falava, não é isso, não é possível. Eu falei, uma pessoa, um ser que é amor,
que é só amor e perdão, ele não vai ficar pedindo que a gente fica adorando, né? Ele não vai pedir sacrifício. Tipo, a gente não vai pedir um sacrifício assim se você sente esse amor todo, né? Nesse mês de ressonância, depois que eu comecei nesse processo de autoconhecimento, né, e buscando, né, a me conhecer melhor, desde 2009 que eu comecei nesse processo de questionamento, né, sobre quem eu era, o que eu vim fazer aqui, qual a minha missão de vida, o que eu faço, por que eu tô aqui, por que eu vim pro Canadá, por que eu saí lá do interior da Bahia. Cara, eu vim do interior mesmo. Eu não estudei, eu não fui à escola, eu aprendi a ler e escrever sozinha, sabe? Eu aprendi tudo sozinha. E eu vim parar aqui, no Canadá. O que eu tô fazendo aqui, cara? Falando francês. Tem que aprender francês, tem que aprender essa cultura toda. Vários livros de budismo. Eu até fui em centro espírita. Tem um centro espírita aqui no Canadá, em Montreal, que eu gostei muito. Foi lá que eu presenciei justamente um ateliê, né, de pinturas do Da Vinci, do Leonardo da Vinci, do Van Gogh, do Monet, né, que são artistas, assim, seres que eu adoro, que eu sempre admirei muito. Então, e eu, a partir daquele dia que eu vi aquele ateliê em Montreal, eu fiquei, 2009, né, eu fiquei muito introspectiva. Eu comecei a me perguntar tanta coisa. Comprei livros do Allan Kardec, eu comecei a ler sobre encarnações, vida após a morte, porque eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre gostei de saber, de ler histórias de várias religiões, de várias disciplinas, né? De várias filosofias de vida. Então, o questionamento filosófico em mim é muito grande. E agora, fazendo a ressonância, né, depois que eu conheci o professor Hélio Couto, eu conheci o professor Hélio Couto logo depois que eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal que, assim, abriu minha mente, assim, incrível. Em abril, né, desse ano, 2019, aí eu caí, assim, como por acaso, num áudio do professor Hélio Couto, inclusive aquele da prosperidade. Gente, eu ouvi aquele áudio, meu corpo inteiro vibrou. Eu não sabia, eu ainda nunca tinha ouvido falar de ressonância harmônica. Foi a primeira vez que eu ouvia, né, falar do Hélio Couto. E eu falei, gente, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Eu preciso expandir mais, eu preciso descobrir o que tem por trás desse áudio que está me deixando nessa vibração. Comecei a estudar o material do professor, né? Eu descobri o site dele e foi aí que tudo começou. Começou a minha aventura, assim, intensa mesmo. E hoje, eu lendo O Poder do Agora, foi o que me trouxe essa emoção tão grande sobre Deus, né? Porque a gente coloca um nome, né, uma etiqueta nele, a gente idealiza, né, um Deus fora, né, um Deus punitivo, aquele Deus que se você não fazer tudo direitinho, ele te manda pro inferno, né? E aquilo tudo que a gente aprende, né, durante a nossa vida, com as religiões, com os ensinamentos que a gente recebe. E o que eu descobri, assim, que eu senti hoje, que eu acho que eu fiz as pazes com ele. A sensação que a gente sente, a paz, aquela... É uma paz, assim, tão grande que parece que tá voando mesmo, assim. Eu fiquei flotando lá fora, assim, completamente. E eu falei, gente, durante esse tempo todo, ele tava aqui, né? Ele tava dentro de mim e eu não vi. A gente fica tão buscando tanta resposta lá fora. E o que a ressonância me trouxe foi essa capacidade de introspecção, essa clareza que eu não tinha antes. Eu buscava em livros, eu buscava em igrejas, eu buscava na Bíblia, eu buscava no Evangelho segundo o Espiritismo, eu buscava as respostas fora, né? E, na verdade, ela estava pertinho de mim, assim, dentro de mim, na verdade, né? Em mim, né? E
essa abstração, essa capacidade de abstração que eu desenvolvi, né, que eu tenho vivido nesse primeiro mês de ressonância, é o que tem me deixado mais perplexa, né? Porque eu entendo coisas que antigamente acho que alguém poderia me explicar 1 milhão de vezes que eu não ia entender, né? Parece que minha mente estava fechada, ou eu não sei explicar a sensação que é de sentir as coisas, de sentir um passarinho, de sentir uma árvore, de sentir a terra. Eu comecei a jardinar, fazer meu jardim, que foi uma cocriação maravilhosa que eu tive nesse primeiro mês de ressonância. E ali tá Deus, né? Eu falei, Deus tá aqui. Olha, Ele tá aqui. Olha, Ele tá aqui. E eu tô aqui também com Ele, né? A gente é um só, né? Eu e Ele somos um, né? E isso me trouxe uma emoção tão grande, uma certa... muitas respostas, né, para minhas questões que eu venho... Gente, eu me pergunto, eu venho me perguntando isso a vida inteira, desde que eu me entendo por gente, né? Por que Deus deixa as pessoas sofrerem? Por que Ele não interfere na vida da gente? Por que Ele não ajuda? Eu falava, por que você não ajuda a minha mãe? Você não está vendo que ela está sofrendo? E ele, assim, eu não conseguia entender por que Ele não fazia nada, sabe? Mas, na verdade, eu estava longe, né? Eu estava vivendo num paradigma materialista, né? Eu tenho buscado muito minha conexão com a minha centelha divina, com o meu eu, né? O meu eu superior. E essa semana foi uma semana de muita tentativa de responder algumas perguntas que eu sempre tive na minha vida inteira. E hoje eu chorei tanto assim quando eu li essa frase no livro. Ele fala o mel, né? A gente dá o nome de mel. E você pode ler sobre o mel, você pode pesquisar sobre o mel. As pessoas podem te falar do mel. Mas você nunca vai saber o que é o mel se você não experimentou, né? Você pode ter várias ideias do mel. Você pode imaginar como é que ele é, né? Mas você nunca vai saber realmente o gosto do mel se você não experimentar. E foi essa frase que fez um declique na minha cabeça. Caiu uma ficha que eu ainda não analisei essa ficha. Porque ele compara, né, como é que a gente vê Deus, né? O pecado, e a gente coloca etiqueta em tudo. O mental tenta identificar, né, colocar um nome em tudo, né? Porque, igual o professor Hélio Couto fala, a cadeira é cadeira porque nosso cérebro decidiu que ele é cadeira, né? Então, na verdade, uma cadeira é uma onda. Antigamente eu não conseguia entender isso tudo. Então, hoje eu tive esse insight e decidi, né, gravar esse vídeo. Eu nem sei se eu vou publicar esse vídeo, porque é só mesmo, assim, um diário que eu quero manter, né? Eu me prometi de manter um diário sobre minha evolução, porque às vezes vem aquele impulso, a gente não faz na hora e a gente esquece depois, né? Mas é tanta coisa que vem acontecendo na minha cabeça, é tanta coisa que eu tenho sentido, que eu tenho vivido, né? Em relação ao perdão também, eu tenho buscado o máximo que eu posso de perdoar tudo na minha vida, né? Porque eu sempre tive uma culpabilidade muito grande, uma tristeza muito grande de ter saído de casa aos 11 anos de idade, porque eu sempre achei que eu abandonei a minha mãe, né? E eu nunca conseguia me perdoar por isso. E isso é uma coisa que tem vindo muito à tona nesse mês, né? Nesse primeiro mês. Então, gente, eu tinha medo, né? Da catarse, todo mundo, assim, a gente vê muitos relatos. Mas, sinceramente, eu tenho muita gratidão por essa catarse que eu tô vivendo, porque quando a onda bate, ela bate mesmo, assim, bate de frente com uma crença, de frente com uma sensação que a gente tem, é uma sensação assim de leveza depois que passa, né?
aquele momento de pressão que a gente tem, né, que a gente coloca. E eu tenho sentido muito assim, assim que a onda toca, eu tenho sentido uma certa pressão no peito, né? Isso foi desde o início da ressonância. Eu ainda não consegui identificar, né, o que é. Mas eu venho limpando, né? Venho meditando. Na TPM é mais assim intenso, né? Até mesmo os questionamentos são mais intensos. Quero gravar um vídeo aqui falando da ressonância na TPM, como é que é. Eu agradeço pelas catarses que eu estou vivendo. Minhas catarses estão sendo principalmente internas mesmo. É mais filosóficas, né? São conflitos internos, de crenças, de paradigmas, quebra de paradigmas sobre várias coisas da minha vida. Mas a ideia de Deus, acho que era uma das grandes, né, crenças que eu tinha, porque nos últimos anos eu dizia sempre que eu não acreditava mais nele, porque não é possível que ele existia e deixava tanto sofrimento nesse mundo. E hoje em dia eu realizo que com a expansão da consciência a gente entende, né, nosso ego, nosso mental que fica tentando nos frear, né? O poder, né, tá dentro da gente, mas o ego é tão grande, uma vitimização e tudo. Porque é mais fácil, né? A zona de conforto, a gente interna, né? Uma zona de conforto interna. Porque quando a solução tá fora, você não tem controle. Se você não tem controle, você não tem responsabilidade. O autoconhecimento, né, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que estar pronto para assumir isso. E a catarse, na verdade, é isso, né? É essa quebra aí de paradigma e você tem que enfrentar. Fazer as perguntas que a gente faz lá fora, fazer dentro, pra gente mesmo. Então é isso. E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, se caso eu publicar, as informações, né, o endereço do site do professor Hélio Couto, sobre ressonância harmônica, porque eu não sou autorizada a falar sobre a ressonância, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, se você tem intenção de fazer, se você está nessa busca, nessa crise filosófica, comenta aí se você também, como é que está sendo o seu processo, como é sair da Matrix. E se você gostou, e se você não gostou também, deixa seu comentário. Vamos continuando aí e eu voltarei para contar mais para vocês como é que está sendo. E espero que a próxima vez eu já vou estar um pouco menos emotiva. Então, um beijo, muito obrigada, gratidão, namastê.